Ele jurou lealdade, até não jurar mais. O erro não foi técnico, foi de confiança. Imagine um homem que carrega nos ombros o peso de 2 mundos. De dia ele sorri, aperta mãos, assina documentos. À noite ele sussurra segredos para o inimigo. Mas há um momento, um único instante de silêncio absoluto, onde tudo pode mudar, onde a lealdade se transforma em traição, e onde um erro de julgamento pode alterar o curso de milhões de vidas. Esta é a história de um dos episódios mais obscuros e fascinantes da Segunda Guerra Mundial. Uma história que não foi decidida em campos de batalha, não foi definida por tanques ou aviões, mas por algo muito mais frágil e perigoso: a confiança humana. Quando a guerra eclodiu na Europa em 1939, o mundo foi rapidamente dividido entre aliados e eixo. Mas havia um terceiro território, invisível nos mapas, porém crucial para a vitória: o mundo da espionagem. Ali, nas sombras, homens e mulheres travavam uma guerra silenciosa, onde informação valia mais que munição e onde uma única palavra podia salvar ou condenar nações inteiras. Entre esses agentes secretos, havia figuras que dominavam a arte do disfarce com maestria assustadora. Eles não eram apenas espiões. Eram atores consumados, capazes de viver 2, 3, às vezes 4 identidades diferentes ao mesmo tempo. E entre todos eles, um nome se destaca. Um homem cuja história permaneceu enterrada em arquivos classificados por décadas. Vamos chamá-lo de Heinrich. Não, era esse seu nome verdadeiro, é claro. Na espionagem, nomes reais são a primeira coisa que você aprende a esquecer. Heinrich nasceu em uma pequena cidade da Europa Central, em uma família de classe média, sem nada que sugerisse o destino extraordinário que o aguardava. Se você está gostando desta história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como esta. E acredite, o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Desde jovem, Heinrich demonstrou um talento incomum para línguas. Aos 18 anos, falava fluentemente 5 idiomas. Mais impressionante que isso era sua capacidade de imitar sotaques com perfeição. Ele não apenas falava alemão, francês ou inglês. Ele se tornava alemão, francês ou inglês. Sua voz, seus gestos, até sua maneira de pensar se adaptavam completamente. Quando a guerra começou, os serviços de inteligência de vários países estavam desesperados por pessoas com esse perfil. Heinrich foi recrutado por uma agência de espionagem dos aliados. Seu treinamento durou 8 meses intensos. Ele aprendeu a forjar documentos, a criar identidades falsas, a reconhecer agentes inimigos, a resistir a interrogatórios. Mas, acima de tudo, ele aprendeu a mentir. A mentir tão bem que a própria mentira se tornasse sua realidade. Sua primeira missão foi infiltrar-se em território controlado pelo eixo, posando como um comerciante de vinhos. A cobertura era perfeita. Heinrich viajava constantemente, tinha contatos em diversas cidades e ninguém suspeitava que, escondidas entre garrafas de Bordeaux, iam mensagens cifradas e microfilmes com informações estratégicas. Durante 2 anos, Heinrich operou com sucesso absoluto. Ele enviou centenas de relatórios sobre movimentações de tropas, planos de defesa, localizações de fábricas de armamentos. Sua inteligência salvou incontáveis vidas e mudou o resultado de várias batalhas. Os aliados o consideravam um de seus ativos mais valiosos. Mas a guerra tem uma maneira cruel de desgastar até os mais fortes, e Heinrich estava começando a rachar. Viver uma mentira por tanto tempo cobra seu preço. Heinrich não podia confiar em ninguém. Não podia fazer amigos reais, não podia se apaixonar. Cada conversa era uma performance. Cada sorriso calculado. Cada palavra pesada na balança da sobrevivência. Ele estava se perdendo. A linha entre Heinrich, o espião, e suas identidades falsas começava a se dissolver. Foi então que ele conheceu Elsa. Elsa trabalhava em um café, frequentado por oficiais do eixo. Ela era jovem, bonita e tinha aquele tipo de inteligência silenciosa que percebe coisas que outros ignoram. Heinrich a notou imediatamente, não apenas pela beleza, mas porque ela o observava. Com cuidado, mas ela observava. No princípio, Heinrich suspeitou que Elsa pudesse ser uma agente inimiga, mas quanto mais ele a conhecia, mais percebia que ela era apenas uma mulher presa em um mundo que não escolhera, tentando sobreviver. E pela primeira vez em anos, Heinrich sentiu algo real. Algo que não era parte de nenhuma missão ou cobertura. Eles começaram a se encontrar secretamente. Heinrich sabia que estava quebrando todas as regras. Um espião nunca deve se envolver emocionalmente. Mas ele estava tão cansado de mentir, tão exausto de ser ninguém, que Elsa se tornou sua única âncora com a humanidade.
O que Henrik não sabia era que Elsa tinha seus próprios segredos. Uma noite, depois de meses de encontros clandestinos, Elsa finalmente revelou a verdade. Ela não era apenas uma garçonete. Ela também era uma espiã, mas trabalhava para o outro lado, para o eixo. O silêncio que se seguiu àquela revelação foi absoluto. Henrik sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mulher que ele amava, a única pessoa em quem havia confiado em anos, era sua inimiga. Tudo o que ele havia contado a ela, cada momento de vulnerabilidade, cada segredo sussurrado no escuro, tudo poderia ser usado contra ele. Mas então Elsa disse algo que mudou tudo. Eu sei quem você é. Sempre soube. Desde o primeiro dia. Henrik recuou, a mão instintivamente indo em direção à arma escondida sob o casaco. Mas Elsa não fez nenhum movimento. Ela apenas o olhou com aqueles olhos que ele aprendera a amar. E eu nunca te denunciei, ela continuou. Porque eu também estou cansada. Cansada de mentir. Cansada de servir a uma causa em que não acredito mais. Cansada de ver pessoas morrerem por homens que nunca pisarão em um campo de batalha. Henrik não sabia o que dizer. Sua mente, treinada para analisar cada situação, estava paralisada. Isso era uma armadilha. Uma manipulação elaborada. Ou seria possível que, no meio de toda aquela loucura, ele tivesse encontrado alguém que sentia exatamente como ele? Eu quero sair, Elsa disse, sua voz quebrando. Quero que ambos saiamos. Desta guerra. Desta vida. Podemos desaparecer. Ir para algum lugar onde ninguém nos conheça. Recomeçar. Era uma fantasia. Henrik sabia disso. Espiões não simplesmente desaparecem. Os dois lados os caçariam até os confins da terra. Mas naquele momento, exausto e perdido, ele quis acreditar. Desesperadamente quis acreditar que ainda havia uma saída. Eles começaram a fazer planos. Henrik pararia de enviar relatórios gradualmente, alegando que as comunicações estavam comprometidas. Elsa faria o mesmo do seu lado. Eles juntariam dinheiro, documentos falsos, e eventualmente fugiriam para a Suíça, território neutro. Mas havia um problema que nenhum dos dois havia considerado. Ambos eram valiosos demais. E quando você é valioso demais, nunca te deixam ir. Os superiores de Henrik começaram a desconfiar quando seus relatórios diminuíram. Eles enviaram outro agente para investigar. Esse agente, vamos chamá-lo de Thomas, era um homem sem sentimentos, sem hesitações. Ele tinha apenas uma lealdade, a missão. Thomas observou Henrik por 3 semanas. Viu os encontros secretos com Elsa. Descobriu que ela era uma agente inimiga. E tirou a conclusão óbvia. Henrik havia sido virado. Havia se tornado um agente duplo. Mas Thomas cometeu um erro fatal. Ele assumiu que Henrik estava trabalhando ativamente contra os aliados, quando na verdade Henrik só queria desaparecer. Essa diferença sutil mudaria tudo. Thomas enviou um relatório urgente para o comando central. Henrik deveria ser eliminado imediatamente. Mas antes que a ordem fosse executada, o comando teve uma ideia melhor. Por que desperdiçar a situação? Se Henrik agora era um agente duplo, eles poderiam usá-lo para alimentar informações falsas ao inimigo. Eles confrontaram Henrik. A reunião aconteceu em um porão úmido de uma casa abandonada. 3 homens esperavam por Henrik. Um deles era Thomas. Os outros 2 eram superiores que Henrik nunca havia visto pessoalmente. Sabemos de Elsa, um deles disse sem rodeios. Sabemos que você planejava desertar. Henrik sentiu o sangue gelar em suas veias. Mas anos de treinamento o impediram de demonstrar qualquer reação. Você tem 2 opções, o homem continuou. Primeira, você continua trabalhando para nós, mas agora como um agente duplo oficial. Você alimentará informações falsas através de Elsa. Se fizer isso, nós deixamos você e ela viverem quando a guerra acabar. Segunda opção, ele não precisou completar a frase. A segunda opção estava clara no ar frio daquele porão. Henrik não tinha escolha. Ou melhor, ele tinha uma escolha, mas apenas uma terminava com ele e Elsa vivos. Eu aceito, ele disse. O que se seguiu foi uma operação de desinformação, elaborada e cruel. Henrik receberia informações falsas dos aliados. Ele as passaria para Elsa, acreditando serem verdadeiras. Elsa, por sua vez, as enviaria para seus superiores, e o eixo tomaria decisões baseadas em mentiras, enquanto acreditava estar um passo à frente. Mas havia um problema que nenhum deles havia previsto. Elsa também estava sendo manipulada pelo seu próprio lado exatamente da mesma forma. Os serviços de inteligência do eixo também haviam descoberto o romance entre Henrik e Elsa. E eles também viram uma oportunidade.
Elsa recebeu ordens para continuar o relacionamento e usar Henrik para plantar informações falsas nos aliados. O resultado foi uma situação absolutamente bizarra. Henrik passava informações falsas para Elsa, pensando que estava enganando o eixo. Elsa passava informações falsas para Henrik, pensando que estava enganando os aliados. Ambos eram peões em um jogo muito maior, acreditando serem jogadores. Durante meses, essa dança macabra continuou. Mas algo inesperado começou a acontecer. As informações falsas de ambos os lados começaram a se entrelaçar de maneiras imprevisíveis. Às vezes, por puro acaso, uma mentira contada por um lado acabava confirmando uma verdade acidental do outro. Os analistas de inteligência de ambos os lados ficaram confusos. Os padrões não faziam sentido. Algo estava errado, mas ninguém conseguia identificar exatamente o que. Foi então que aconteceu o evento que mudaria tudo. Uma operação real dos aliados, completamente não relacionada à rede de desinformação envolvendo Henrik e Elsa, estava prestes a ocorrer. Era uma missão crucial que poderia encurtar a guerra em meses. Dezenas de milhares de soldados estavam envolvidos. Henrik, por acaso, ouviu sobre essa operação. Era informação real, não parte do jogo de mentiras. E ele percebeu com horror crescente que, através da confusa rede de desinformação que havia sido criada, essa informação verdadeira poderia acabar chegando ao inimigo. Ele tinha que fazer uma escolha. Se alertasse seus superiores, eles saberiam que ele havia descoberto detalhes da operação real que não deveria conhecer. Isso levantaria suspeitas. Poderia custar sua vida e a de Elsa. Mas se não fizesse nada, milhares de soldados morreriam. Henrik passou a noite inteira acordado, atormentado. Toda a sua vida havia se tornado uma mentira dentro de outra mentira. Ele não sabia mais o que era real. Não sabia em quem confiar. Não sabia sequer quem ele realmente era. Pela manhã, ele tomou sua decisão. Henrik encontrou-se com seus superiores e contou tudo. Sobre a confusão na rede de desinformação. Sobre como Elsa também estava sendo manipulada. E sobre o risco à operação real. Seus superiores ficaram furiosos, mas também impressionados. A situação havia se tornado tão complexa que ninguém mais tinha controle total sobre ela. Era necessário desfazer tudo. Mas havia um problema final. Elsa. O que fazer com ela? Ela precisa ser eliminada, Thomas disse friamente. Ela sabe demais. É muito arriscado. Antes de continuarmos com o desfecho desta história incrível, se você está acompanhando até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Essa história está prestes a ter uma reviravolta que você nunca esperaria. Henrik olhou para Thomas, depois para os outros homens na sala. E então ele fez algo que ninguém esperava. Ele sacou sua arma e apontou não para Elsa, mas para Thomas. Não, Henrik disse, sua voz calma, mas absolutamente firme. Já chega. O silêncio na sala era sepulcral. Os outros agentes não sabiam como reagir. Durante anos, Henrik continuou. Eu fiz tudo o que vocês pediram. Menti, traí, vivi como um fantasma. Mas eu não vou deixar vocês matarem uma pessoa inocente que está na mesma situação que eu. Isso acaba agora. Você está cometendo um erro fatal. Um dos superiores disse. Não. Henrik respondeu. O erro foi confiar que máquinas como vocês se importam com vidas humanas. O erro foi acreditar que esta guerra tinha algum sentido além de alimentar o ego de homens poderosos. O erro foi meu por participar disso por tanto tempo. Henrik abaixou a arma lentamente. Eu deserto. Agora. E Elsa vem comigo. Vocês podem tentar nos parar, mas garanto que antes de morrerem vários de vocês cairão primeiro. Ninguém se moveu. Não porque concordassem, mas porque Henrik havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. E todos sabiam que um homem sem nada a perder é o mais perigoso de todos. Henrik e Elsa saíram daquela sala e desapareceram, nas sombras da noite. O que aconteceu com eles depois permanece um mistério. Alguns arquivos sugerem que foram capturados e executados 3 semanas depois na fronteira suíça. Outros indicam que conseguiram chegar à América do Sul e viveram sob nomes falsos até o fim de suas vidas. A verdade, como tantas coisas na guerra, foi enterrada junto com os que a conheciam. Mas o impacto de suas ações foi real e mensurável. A operação dos aliados que Henrik salvou foi um sucesso completo. Milhares de vidas foram poupadas.
A guerra, alguns historiadores argumentam, terminou meses mais cedo por causa disso. O erro que mudou o destino da guerra não foi técnico, não foi estratégico, foi humano. Foi o erro de transformar pessoas em ferramentas, de esquecer que por trás de cada agente secreto, cada soldado, cada estatística, havia um ser humano com esperanças, medos e limites. Os serviços de inteligência de ambos os lados aprenderam uma lição amarga com o caso Henrik. Eles perceberam que não importa quanto você treine alguém, não importa quantas camadas de lealdade você construa, há sempre um ponto onde a humanidade supera a programação. E quando você pressiona demais, quando você tira tudo de alguém, você não cria um agente perfeito. Você cria alguém disposto a destruir tudo. Nos anos após a guerra, protocolos foram mudados. Agentes passaram a ter limites de tempo em operações de infiltração. Suporte psicológico tornou-se obrigatório. E nunca mais tentaram criar redes de desinformação tão complexas que perdessem o controle sobre elas. Mas a história de Henrik e Elsa permaneceu classificada por décadas. Muito embaraçosa, muito reveladora sobre os métodos usados, muito humana para o mundo frio e calculista da espionagem. Quando os arquivos finalmente foram desclassificados, na década de 90, muitos ficaram chocados com o que descobriram. Não apenas a história de Henrik, mas dezenas de casos similares. Agentes que quebraram, que desertaram, que escolheram amor sobre dever, que escolheram humanidade sobre guerra. Essas histórias nunca aparecem nos filmes. Não há heróis claros, vilões definidos ou finais satisfatórios. Há apenas pessoas comuns colocadas em situações impossíveis, fazendo escolhas impossíveis, vivendo com consequências impossíveis. O legado de Henrik não está em quantas batalhas ele influenciou ou quantos segredos ele revelou. Está na pergunta que sua história nos força a fazer. Até onde podemos empurrar um ser humano antes que ele empurre de volta? A Segunda Guerra Mundial foi decidida por tanques, aviões, estratégias militares e recursos econômicos, mas também foi decidida por momentos como este. Momentos onde um único indivíduo, cansado de mentiras, cansado de morte, cansado de servir a máquinas de guerra, disse não. E às vezes, apenas às vezes, esse não muda tudo. Henrik jurou lealdade, viveu lealdade, respirou lealdade, até o momento em que percebeu que a verdadeira lealdade não era a bandeiras, países ou governos. Era a própria humanidade. E quando forçado a escolher entre obedecer ordens e preservar sua alma, ele escolheu a alma. Foi um erro de julgamento por parte de seus superiores acreditar que poderiam controlá-lo para sempre. Foi um erro de arrogância pensar que seres humanos são ferramentas infinitamente maleáveis. Foi um erro de confiança presumir que lealdade forçada é lealdade verdadeira. E foi esse erro, multiplicado por incontáveis agentes em ambos os lados do conflito, que ajudou a moldar o resultado da guerra de maneiras que generais e políticos nunca poderiam prever. A próxima vez que você ouvir sobre a Segunda Guerra Mundial, lembre-se disso. Lembre-se que por trás das grandes batalhas e decisões históricas, havia milhares de Henriks, milhares de pessoas comuns vivendo vidas extraordinárias de mentiras e segredos. E lembre-se que foram essas pessoas, com suas escolhas individuais, seus momentos de fraqueza ou força, que verdadeiramente decidiram o destino do mundo. O espião que mudou de lado no último segundo não mudou por dinheiro. Não mudou por ideologia. Mudou porque descobriu que há coisas mais importantes que ganhar guerras, a preservar o que nos torna humanos em primeiro lugar. E talvez, apenas talvez, essa seja a lição mais importante que qualquer guerra pode ensinar.